Olá, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a nossa aula acerca das emoções, como essa comunicação do nosso corpo, da nossa mente, pode ser restabelecida, restaurada, a partir do momento que a gente presta atenção nas nossas emoções. Então, para que a gente consiga ajudar o outro, mais uma vez eu digo, primeiro a gente tem que reconhecer aqui internamente como é que estão as minhas emoções. Eu preciso ter clareza, bastante consciência do que eu estou sentindo, qual é a área do meu corpo que mais reverbera, que mais pulsa, que mais reflete o que eu estou sentindo. A partir dessa percepção interna, eu consigo ver melhor o outro. Eu consigo lidar melhor com a dor do outro. E isso faz com que eu conecte com o outro através da empatia. A empatia é algo aprendido a partir do momento que eu percebo aquilo em mim e eu consigo ajudar o outro, porque essa dor já foi minha um dia. Então, com uma habilidade e uma amorosidade maior, a gente consegue se colocar no lugar do outro, porque a gente já percebeu, já detectou isso na gente. Então, as primeiras emoções que eu vou falar é a alegria e a tristeza. Para vocês terem uma ideia, as duas elas caminham de mãozinhas dadas, bem juntinhas. Segundo a medicina tradicional chinesa, elas têm a mesma frequência. Elas só mudam um pouquinho em intensidade. Sabia disso? As duas carregam a mesma energia de dois órgãos, o coração e o intestino delgado. E a gente sabe disso intuitivamente. Quando a gente está alegre ou triste, imediatamente a gente coloca a mão no peito. Não é verdade? Então a gente fala, ai, eu tô numa alegria. Ou, ai, eu tô tão triste hoje. Então são frequências que elas caminham juntas. E o que eu vou falar aqui é para que vocês compreendam que tanto a alegria como a tristeza são coisas que patologicamente nós podemos caminhar para o lado negativo, né, para o lado sombrio, vamos dizer assim, ou para o lado natural. Então a reflexão de agora é: qual é a patologia que a alegria em excesso pode te trazer? Pois é, porque a alegria em excesso também traz transtornos para o corpo. Segundo a medicina chinesa, tudo em excesso é um desequilíbrio. Vou te dar um exemplo. O excesso de alegria nos deixa eufóricos, nos deixa ansiosos, faz com que o nosso coração trabalhe numa frequência mais alta. Isso nos gera insônia, ansiedade, ausência de apetite ou excesso de fome. Pois é, então nada que está em excesso é positivo. E a tristeza também. A tristeza em excesso, ela também causa depressão. Então, ou a tristeza em excesso, depressão, ou a alegria em excesso, a euforia. Elas são patológicas. A depressão, ela carrega essa frequência mais densa, faz com que a gente não tenha ânimo, não tenha desejo, não tenha vontade de absolutamente nada. E como conviver com isso? Como mudar essa chavinha? Como se comunicar melhor com essa energia ou de euforia ou de tristeza? Então vamos lá. Primeira coisa é tendo consciência de que eu posso mudar, independente do que está te deixando depressivo ou do que está te deixando eufórico. Eu posso mudar. E sabe como que a gente muda uma coisa, uma situação? Quando a gente aceita. Parece um pouco dual que eu tô falando, né? Mas é isso. A palavrinha da moda é resiliência, não é mesmo? Resiliência é voltar ao estado original das coisas. Então, se a vida te apertou,
se a vida te presenteou com alguma coisa que você não esperava. O primeiro passo para você sair daí é reconhecer que realmente essa surpresa é terrível. O segundo passo é a motivação, a vontade. Independente de, eu não tenho ânimo, a gente tem que fazer. Então, para transmutar as duas pontinhas, né, patológicas, tanto da alegria como da tristeza, a gente tem que praticar a resiliência, aceitar. Essa aceitação nos leva à harmonia. A harmonia é a sensação, é a emoção mais natural que carrega essa frequência da alegria ou da tristeza. É quando aquela pessoa fala assim, eu estou em paz, tá tudo bem. O mundo pode estar pegando fogo lá fora, mas eu estou em paz, tá tudo bem no meu mundo. Esse estado de harmonia, ele pode ser cultivado. Se todos os dias a gente regar uma plantinha, colocar, produtinhos para que ela fique saudável, bonita, o efeito é positivo. E no nosso corpo-mente é a mesma coisa. Quando a gente estabelece essa comunicação com a nossa mente consciente e traz para o nosso corpo, a gente consegue estar em harmonia. Eu vou dar um exemplo de uma surpresa terrível que a vida pode trazer. Quando a gente toma uma batida de carro, ou quando a gente bate no carro de alguém, é uma surpresa totalmente inesperada, não é mesmo? Então, primeira coisa é, sim, isso está acontecendo, mas a nossa tendência é, isso não deveria estar acontecendo comigo. Eu errei, ou que pessoa é essa que está na minha frente, que não presta atenção? A nossa tendência é sempre olhar para fora, culpar os outros. Mas isso não nos leva a um lugar muito gostoso, muito agradável. Então o convite aqui é como cultivar a harmonia. Então para isso eu vou passar um exercício para vocês. E é um exercício baseado em meditação, que mantém o foco atencional com âncoras lá no seu corpo. Para quem não sabe, eu sou instrutora de Mindfulness e essa técnica facilita com que eu esteja no momento presente. A minha mente, ela está junto comigo enquanto eu estou fazendo as coisas. Sabe? Porque normalmente, quando a gente está fazendo alguma coisa, tipo lavando a louça, a nossa mente está lá pensando no que vai fazer para o almoço, pensando na conta que vai vencer, pensando no dia seguinte. Dificilmente a gente está conectado com o que a gente está fazendo. E Mindfulness restabelece essa comunicação mente-corpo através de âncoras. Então eu vou te conduzir a essa prática e mesmo que você desconheça meditação, não tem problema nenhum. A nossa mente, ela tem uma tendência de nos desviar. Faz com que a gente esteja conectado com uma coisa e ela nos leva para outra. É o trabalho dela. Assim como o coração bate, a mente ela produz pensamentos. Só que a partir do momento que eu observo que esse pensamento está ocorrendo na minha mente consciente, eu volto a me conectar com o que eu estava fazendo, com a âncora atencional. Tantas vezes quantas a minha mente escapar, eu trago de volta. Minha mente escapou, eu trago de volta. Sem julgar a minha mente. Poxa, isso é difícil, que impossível, olha como eu sou terrível. Nada disso. Então você percebeu que a mente escapou, você com gentileza traga ela de volta para o seu corpo. Imagina que aqui é o seu corpo, pessoal. Seu corpo-mente, que não tem separação. Isso estabelece essa comunicação, esse entendimento do que é a alegria, do que é a tristeza e como voltar ao estado mental de harmonia. Então não julguem, imaginem que você é uma criança que ganhou um presente novo.
e a gente fica só com a curiosidade. Quando uma criança ganha algo novo, ela é curiosa, ela quer mexer, né? Então, se você nunca praticou, abra sua mente com bastante curiosidade. E eu te convido a sentar num lugar confortável, onde você possa estar alerta e relaxado ao mesmo tempo. E você pode fechar os seus olhos ou mantê-los levemente abertos. E eu quero te convidar primeiro a prestar atenção na sua respiração. Observe que quando o ar entra pelas narinas, ele é levemente mais frio. E ao exalar o ar, levemente mais aquecido. Fique alguns segundos nessa observação. Você pode inclusive notar que ao inspirar o seu peito se eleva e ao exalar o ar, ele se abaixa. Talvez você também note movimentos dos seus ombros ou do seu abdômen. Apenas respire e leve agora as mãos no seu coração. E repita algumas frases que eu vou dizer nesse momento. Tá tudo bem no meu mundo. Está tudo bem no meu mundo. Está tudo bem no meu mundo. Veja se é possível você sentir esse estado de harmonia no seu peito, lá no seu coração. Eu aceito as coisas exatamente como elas são. Eu aceito as coisas exatamente como elas são. E observe se ao dizer essas frases, você cria um espaço dentro do seu corpo ou um aprisionamento. E lentamente volte a se conectar com a sua respiração, trazendo essa prática ao final. E aí? A mente escapa, né? Mas a gente consegue retomar nosso centro, a nossa âncora atencional. E essa prática, ela fica melhor quanto mais você treinar. Eu vou fazer uma analogia. Imagine que um caminhão quer atravessar um laranjal.
várias plantações, várias árvores de laranja. E os pés de laranja, eles são grandes, são altos. Mas imagine que o caminhão quer atravessar ali. Primeira vez que o caminhão atravessa, ele derruba alguns galhos, derruba algumas árvores, mas faz pouco trilho lá no chão, abre pouco caminho. E num dia seguinte, o caminhão vai fazer o mesmo percurso. Vai atravessar no meio do laranjal. E nesse momento, de repente, o que eram apenas galhos no chão, algumas árvores também sofrem com a passagem do caminhão. E no dia seguinte o caminhão faz o mesmo percurso, e no dia seguinte também, e no dia seguinte também. Com o passar dos dias, todo mundo que chega no laranjal vai perceber que tem alguma coisa esquisita ali. O caminhão, ele fez um caminho, abrindo um espaço entre as árvores de laranja. Pois bem, é a mesma coisa que acontece no nosso cérebro. Quanto mais a gente pratica algo novo, conexões neuronais vão se formando. E quando a gente tem um conhecimento de algo que é novo para o nosso cérebro, a nossa tendência é rejeitar. E a gente rejeita porque a gente não aprendeu isso desde pequeno, porque talvez isso não seja uma crença pessoal que os seus pais, ou seus tios, ou seus irmãos praticam. Pode ser porque seja uma crença que, de repente, você acha que parar e prestar atenção em si é apenas coisas de pessoas que querem se iluminar. Isso são crenças que você adquiriu ao longo da sua vida. E isso é um pedaço seu. Assim como você também não deve ter nascido aprendendo a falar inglês. Mas a partir do momento que você se dispõe a saber inglês, isso são crenças que você adquiriu ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Se ninguém da sua família, se percebia, parava para prestar atenção em si, é claro que você vai se achar um pouco esquisito no começo. A nossa mente, ela foi programada a focar com bastante atenção e foco, e força e fé em coisas desagradáveis. Isso tem um marco lá da nossa ancestralidade. Quando os nossos ancestrais ficavam sempre atentos a lutar e a fugir dos leões, dos bichos da floresta em geral. Então a gente fica com essa marca no nosso corpo-mente carregada por essa comunicação invisível da ancestralidade até o nosso inconsciente. Jung chamou isso de inconsciente coletivo, inconsciente familiar, segundo as leis de Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, que é base do meu trabalho. Então a gente acaba se comportando parecido com aquilo que a gente aprendeu. Mas tem uma frase do Bert que eu adoro, que é assim: desobedecer também é uma honra. É honrar. Então, se foi algo novo que você conheceu, você pode passar esse conhecimento adiante para os seus descendentes, para os seus filhos, para os seus alunos. Isso faz com que você tenha mais clareza do que está acontecendo de verdade na sua vida e faz com que você aprenda a se conhecer melhor e a parar de reclamar. Tem uma frase da minha professora Wilma que é assim: o contrário da vida não é a morte.
O contrário da morte é o nascimento. E o contrário da vida é a reclamação. Quando a gente reconhece isso, que nós temos poder e responsabilidade para mudar aquilo que nos cabe, a gente para de reclamar do outro. Aí a gente não consegue nem controlar as próprias emoções, nem compreende essa máquina chamada corpo e ainda quer que o outro nos sirva. Ainda quer que o outro adivinhe o que a gente está querendo, pensando. Mas se nem a gente sabe mesmo, nem a gente se comunica com a gente mesmo. Então é uma ferramenta muito simples, de percepção sutil do seu corpo, através da emoção da alegria e tristeza, que é a harmonia. Eu aceito aquilo que a vida me traz. Isso já gera um movimento interno. A segunda emoção que a gente vai estabelecer essa comunicação e esse entendimento no nosso corpo é o pesar. Pois é. E o pesar carrega uma característica da energia do luto. Para vocês terem uma ideia, os órgãos que regem a energia do pesar os pulmões e o intestino grosso. E a gente sabe disso. Sabe por quê? Vamos lá. Quando você está com uma pessoa que está um pouco estressada, um pouco brava, a gente fala o quê? Fulano está enfesado. A gente fala, não é verdade? A nossa vovó, nossos ancestrais um pouquinho mais para trás, eles sabiam disso. Mas isso caiu no senso comum a partir da metodologia cartesiana, que é ver o pedaço, ver o problema, ver o sintoma e não olhar para o todo. O que levou essa criatura a ter esse sintoma? A minha avó era assim. Meu irmão, quando era criança, ele tinha muita dor de estômago. E minha avó falava assim: alguma coisa para esse menino não caiu bem. Alguma coisa não caiu bem não tem apenas a ver com questões que ele comeu. Tinha a ver com questões do nosso contexto familiar. E a minha avó, tão esperta, ela entendia isso e ia lá no quintal dela e pegava um chazinho de hortelã e dava para ele. Falava: isso daqui vai melhorar a sua digestão. Digere isso daí e começa a pensar coisa boa. Funcionava. Porque é sistêmico, né? Não é apenas a azeitona da empada que me fez mal. O que você estava pensando quando você comeu? De quem que você estava falando enquanto você estava comendo e aquilo te fez mal? Isso é um olhar sistêmico. Isso é o convite que eu faço com esse curso. Então vamos falar de novo do pesar. Então, pulmões e intestino grosso. O pesar é o luto. Lembra que eu comentei lá no segundo vídeo da minha filhinha, que ela tinha fluidos nos pulmões. E pulmão não tem que carregar fluido, tem que carregar ar. É o órgão que é responsável pela troca gasosa. Transforma o oxigênio em gás carbônico. Mas quando a gente tem uma tristeza, uma mágoa, aquilo se transforma também em sintoma no nosso corpo. E o sintoma, eu quero falar de novo, não é algo ruim. É a manifestação, é a comunicação do nosso inconsciente. Tal coisa não tá legal. Mas como ele não sabe falar dessa maneira, ele fala através do sintoma. Fonoaudiologia sistêmica. Comunicação do inconsciente para a consciência.
E é incrível porque, tendo esse conhecimento, a gente consegue olhar para o todo, para o contexto. O que levou o meu corpo a ter pneumonia? E aí tem gente que fala assim, ah, mas tá dando pneumonia em todo mundo. Ah, eu fiquei no ônibus e tinha uma pessoa com pneumonia, culpa da pessoa. Olha para dentro. Reflexão a partir da nossa experiência. Para a gente se conhecer e parar de reclamar e começar a viver. Lembra? O contrário da vida é a reclamação. Então vamos viver. Então o pesar. Tem um peso nessa palavra. Então, também o pesar a gente consegue caminhar para uma consciência natural. Se eu fico com o pesar patológico, eu fico em luto. Quantas pessoas vivem enlutadas, não apenas por morte de parentes, mas por perdas financeiras, por várias outras questões, que os filhos cresceram, saíram de casa, porque o curso acabou, porque tal coisa aconteceu na minha vida e eu não vivo mais aquilo. A cabeça fica presa lá no passado. Mas imagine se você tem um filho, ou um aluninho, ou um paciente que conviveu com o idoso desde pequenininho. E essa pessoa com, imagina, uns 70 anos, presa nessa história do passado. Ah, quando eu era jovem. Ah, quando eu tinha saúde. Ah, quando meus filhos moravam comigo, eu tinha mais atenção. Ah, quando eu era saudável. Então, essa criaturinha que está convivendo com essa pessoa, enlutada, vai aprender que a vida é assim. Então, se o seu filho convive com alguém idoso, se você tem um aluno que só reclama, que vive falando do passado, se você tem um paciente que ele não consegue olhar para frente, fazer um planejamento, não consegue entender que, não, um dia eu vou falar melhor, um dia eu vou escrever melhor. Pessoa que não consegue sonhar no futuro. Checa se ele não convive com pessoas que reclamam muito de coisas que passaram. Então, o luto é patológico, é o pesar patológico. Ou eu posso processar, vivenciar isso, e não é para passar por cima disso, né? Você vivencia, lembra lá da alegria e da tristeza? O luto também tem que ser vivenciado. Estou passando por isso. E eu processo, e eu deixo isso reverberar no meu corpo e ir embora. Lembra que eu falei do intestino grosso? Que a pessoa às vezes fica enfesada? É quando eu não processo. É quando eu me apego numa situação que só existe lá na minha cabeça. E aí as pessoas me falam assim, nossa, mas eu não consigo sair disso. Mas tem que entender que isso só realmente está lá na mente, consciente. E eu preciso liberar isso, soltar o cocô. O corpo é tão inteligente, é tão sábio, que tudo aquilo que a gente não precisa mais, né, dos alimentos que a gente ingere, ele elimina. Mas só não consegue soltar se a gente está preso em alguma experiência lá do passado. E a diarreia também. Se eu me desapego muito das situações, eu não quero viver o luto. Então aquilo vai que nem água. Mas para frente eu tenho que olhar para isso, eu tenho que vivenciar isso, tenho que processar. Então todas as emoções, elas podem ser vividas e elas têm um tempo de passagem. Que seja breve, para que vocês consigam viver e não reclamar. Então, observem isso. Como prática, o convite não é ficar de olhos fechados, é ficar com os olhos bem abertos. É escrever num papel
o que te aprisiona? Qual é a história que faz com que você se sinta preso? Checa lá, de 0 a 7 anos. Vem algo na sua memória que te aprisiona? De 7 a 14, vai de 7 em 7, até chegar na sua idade de agora. Então, o luto, ele pode ser desbloqueado dentro de você a partir dessa clareza, a partir desse olhar para o que está me impedindo processar e viver e liberar isso que não preciso mais estar no meu corpo. Quando nós entendemos isso no meu sistema familiar, com a minha filhinha, os pulmões dela se aliviaram. O luto pôde ir embora. A experiência de não estar em contato com a irmãzinha foi processada e os pulmões ficam aliviados. E o intestino grosso também fica feliz. Então está tudo interconectado, a nossa biografia, as nossas emoções, o nosso corpo-mente, os nossos órgãos, nossas glândulas, essa comunicação invisível faz com que a gente processe melhor a experiência que a gente não está muito afim de lidar. Então abra bem os olhos dessa vez, escreva onde você se prendeu. Se foi mais de uma das vezes, observa se isso também não ocorreu lá no seu sistema de origem com seus pais. E aí você pode, num profundo momento de reflexão, dizer para si mesmo: isso está cancelado. Eu deixo isso para trás. Isso pode se dissolver. Eu libero isso. Isso acabou. E aí eu paro de olhar o passado e vou para o presente e consigo planejar meu futuro. Mas você tem que sentir no corpo. Palavras ao vento não funcionam. E eu te falo disso porque quantas vezes a gente pediu perdão e desculpa para alguém e aquilo foi só da boca para fora. As palavras, elas têm que ser sensoriais, tem que fazer sentido, tem que ser verdadeiro. Então sinta lá no seu corpo: isso está no meu passado, agora é daqui para frente. Isso está cancelado. E sinta esse alívio. E lembra lá do caminhãozinho? Faça isso quantas vezes for necessário para que você consiga se desapegar. Espero que você consiga praticar muitas vezes até que esse trilho neurológico se grude no seu corpo-mente e você consiga seguir. Até a próxima aula.